Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Frente com o CEO. Estamos em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na sede da WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos eletrônicos do mundo. Viemos entrevistar Alberto Cuba. Ele começou na WEG como estagiário e hoje lidera a companhia que vende para mais de 100 países. E para falar sobre trajetória profissional, lições de liderança e futuro desse negócio bilionário, eu fico agora de frente com ele. Alberto, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Obrigado, Laiane. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por nos receber aqui no Museu da WEG, um lugar muito bonito e cheio de história. Cheio de história. Cheio de história. E para falar de história, vamos começar pela sua então, Alberto. Legal, vamos sim. Conta pra gente um pouco da sua origem, né? Onde você nasceu, com quem você foi criado e o porquê você escolheu engenharia elétrica como carreira. Então, Laiane, se você olhar onde nós estamos, esse lugar aqui é super especial. Você deve ter dado um giro pela cidade, você viu que praticamente não tem descendentes japoneses, né? Então eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Presidente Epitácio. Quem veio para o Brasil foi um bisavô meu, em 1934, ou seja, muitos anos atrás, né? Num cenário lá de muita pobreza no Japão, etc. Ele veio com a família para o Brasil, e aí começou toda uma história da minha família. Então, como também tem história de vários imigrantes regionais aqui, principalmente europeus, a minha história remonta a imigrantes do Japão que vieram para o interior de São Paulo, fugindo numa pobreza muito grande que estava no Japão na época, tá? Uhum. E aí tem um ponto muito bacana da história da minha família, é que sempre os meus avós, meus pais prezaram por educação, tá? Então, o meu bisavô que veio do Japão, ele assim que conseguiu fazer o primeiro dinheiro na agricultura, ele comprou uma casa na cidade, começou um comércio, meus familiares sempre foram comerciantes, no caso ele era fotógrafo, então acho que o descendente japonês ele tem muito disso, ou ele é um fotógrafo, ou ele tem uma verdureira, né, uma quitanda, ou vende pastel na feira. Então, brincando, mas é muito assim, né, o migrante asiático, japonês, ele foi muito pro comércio, e o meu bisavô então fez essa residência numa cidade chamada Presidente Prudente, para que os filhos dele pudessem ir para a faculdade. E foi aí então que ele formou no Brasil os primeiros 2 engenheiros, né, que são os irmãos dos meus avós, que nasceram no Brasil e se formaram então nas faculdades de engenharia do Brasil. Então foi essa inspiração, né, olhando um pouquinho da história deles, e eles estavam muito bem na carreira, que me fez escolher a engenharia. Engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica, Né? exatamente. Você começou a carreira na WEG, Uhum. né? São mais de 20 anos trabalhando nessa companhia. Uhum. O que te fez chegar tão longe? A gente é muito feliz quando a gente pode trabalhar numa empresa que a gente realmente se identifica, né? E quando eu fazia engenharia, eu tive uma oportunidade de, num projeto Conheça a Nossa Casa, conhecer a WEG. Eu estava no início da minha engenharia, e nessa época, um dos fundadores, que era o seu Geraldo, ele era prefeito de Jaraguá do Sul. Então eu via um orgulho muito grande dos colaboradores que me receberam na visita, falar da WEG e falar também da cidade que tinha então um dos fundadores como prefeito. Até então eu não tinha conhecido nenhuma indústria tão verticalizada como a WEG, e me encantou muito a forma que os colaboradores falavam da empresa. Então, praticamente, quando eu estava começando minha engenharia, eu já tinha decidido onde eu gostaria de trabalhar, né? Eu só não sabia se ia dar certo. Então, quando eu estava finalizando a minha faculdade, eu mandei meu currículo para a WEG, foi o único local que eu mandei meu currículo, e acabou dando certo. Vim fazer estágio, então, na área de engenharia, numa área que eu adorei, sempre gostei da área comercial, dado toda essa experiência que eu tinha com os meus pais, lembra que eu comentei que sempre tiveram comércio? Então sempre tive esse contato com o cliente, essa visão de estar em contato com as pessoas. Eu queria poder exercer isso como executivo, como engenheiro, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu já almejava uma área comercial, e aí quando apareceu 2 oportunidades de estágio aqui em áreas diferentes da WEG, eu me inscrevi para essas oportunidades e fui escolhido então para trabalhar na área comercial, fazer um estágio na área comercial da WEG Motores. Isso há quase 25 anos atrás. Mas para ficar tanto tempo numa empresa é porque existe um plano de carreira, né? Claro. E a WEG tem isso muito forte até hoje, tem até um centro de treinamento, né, Alberto? Fala um pouquinho sobre isso. O centro de treinamento da WEG tem um papel super importante, né? Laine, se você observar a cidade onde nós estamos, a gente está bem longe dos grandes centros, né? Então lá na década de 60, quando a WEG foi fundada,
tinha uma dificuldade muito grande de ter mão de obra especializada. Se você olhar o que a gente tem aqui no nosso museu, você vai ver aqui muitos equipamentos, muitos ferramentais que não tinha na época aqui na região. Então os fundadores tiveram que buscar sempre tecnologia fora da região, e a mão de obra, que era basicamente agrícola, era o grande desafio. Então, em 68, 67, os fundadores foram para a Alemanha, visitaram vários centros, várias empresas, e viram um modelo alemão, um modelo bem bacana, né, onde se tinha então esse treinamento em company para desenvolver a mão de obra. Então o Centro WEG foi fundado em 68, o Décio, que foi o nosso segundo presidente, estava na primeira turma dessa escola, a gente chama de escolinha, né, e é muito antes, né, de qualquer curso técnico na região. Então aqui a gente desenvolveu muitos talentos, mais de 5.000 colaboradores passaram pelo nosso centro de treinamento, tá? Hoje a gente tem mais de 800 alunos. Ano passado a gente formou 450 alunos nessas escolas. Todos eles, quando entram na nossa escolinha com 16 anos, eles passam a ser colaboradores da WEG, então eles ganham salário, plano de saúde, participação de resultados, né? Eu acho que mais importante do que a gente treinar, dar a técnica, é eles conhecerem um pouco da nossa cultura, tá? Então acho que isso foi muito bacana. E agora no meu caso também, mas no meu caso eu entrei já como engenheiro, eu não fiz o Centro WEG, tá? A WEG também tem um programa muito bacana, que é o programa de estágio. Então a gente, ao invés de contratar engenheiros formados, na sua grande maioria a gente contrata estagiários. Estou falando aí de 600 estagiários por ano, 500 estagiários por ano mais ou menos que a gente contrata, né? Onde a gente, mais do que avaliar a competência técnica desses estagiários, a gente tenta descobrir quem tem a paixão, quem tem a vontade, quem tem o brilho no olho, entendeu, Laine? A gente acha sempre assim, ó, né? Que a gente pode dar qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de base técnica. A gente só não consegue acender no coração do aluno ou do colaborador aquela vontade de vencer. Então o estágio tem bem esse papel, de a gente conseguir conhecer essas pessoas que entram na nossa empresa nessa visão, nessa vontade de crescer, nessa vontade de contribuir e de se alinhar com o propósito da nossa empresa. Então, esse estágio, né, que hoje a gente contrata 300, 400 alunos por ano, eu participei lá no ano 2001, onde a WEG na época estava com uma visão de ir para fora. Então, se hoje a gente tem 67 fábricas ao redor do mundo, na época a gente tinha só no Brasil. Tudo vinha do Brasil, né? E você sabe qual era o maior desafio que nós tínhamos na época? Não. Era associado a encontrar pessoas aqui no Brasil para expatriar. Então, como a nossa operação era muito regional, todo mundo que trabalhava tinha uma raiz muito forte local. Então, era muito desafiador a gente encontrar um time para poder, ou equipe para poder expatriar. Então, nos anos 2000, lá no início dos anos 2000, quando a WEG começou a pensar em colocar as fábricas para fora do Brasil, este programa de estágio foi reforçado, de forma a trazer alunos do Brasil todo, e eu era do interior de São Paulo, eu fiz faculdade estadual, fiz a Unesp, foi onde eu fui contratado, participei do programa de trainee, e praticamente todos os meus colegas que entraram naquela época foram expatriados. Você chegou a comentar brevemente sobre a cultura da WEG, né? Qual é a cultura hoje da companhia? Mudou durante esse tempo? Aí vem um ponto super importante, né? A gente sempre fala na empresa, né? A estratégia, ela é boa para fazer o plano, mas o que garante o resultado é a cultura da empresa, né? Quando eu fui conhecer a operação da China, quando eu fui conhecer um pouquinho como é que funcionavam as operações exterior, a gente sempre tenta achar o que fazer lá fora, né? Vamos transformar a fábrica, vamos construir prédio, como é que a gente vai estruturar? E muitas empresas erram em não olhar a cultura. Então, quando a gente fala em cultura, só para você ter uma ideia de como isso é super importante, né? Quando eu estava sendo escolhido CEO, o Décio, né, que hoje é o presidente do conselho, eu achei muito estranho, porque ele me chamou para ir lá na sala dele, né, no final da tarde, e aí ele foi contando toda a história dos 3 fundadores. Eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, né? Eu achei que ele queria discutir alguma coisa da minha área. Depois ele começou a discutir o que ele fez quando ele foi CEO. E depois ele discutiu e mostrou, ou falou das reflexões que o Harry vinha fazendo como CEO. E aí ele falou para mim
que eram os 2 finalistas, né, para o cargo de CEO da WEG, e que se eu fosse escolhido CEO, né, tinha só uma coisa que eu não poderia mudar. Ele deixou muito claro para mim que o fato de um novo CEO assumir eu não precisava estar preocupado em olhar para trás e fazer algo que um CEO anterior fez, mas tinha algo que eu precisava continuar, que era legado dos fundadores, que sempre foi ter esse olhar em valorizar as pessoas, em dar oportunidade, em escutar, em desenvolver a equipe, né? Então, veja que isso, se você caminhar aqui no nosso museu, tem uma frase cravada do seu Egon lá dos anos 60, que ele fala o seguinte, né? Quando faltam máquinas, você pode comprar. Quando você não tem dinheiro, você pode pedir emprestado. Mas pessoas motivadas você não pode comprar, não pode pedir emprestado. E na opinião dele, pessoas motivadas são a base do êxito. Então o Décio falou para mim assim, Cuba, cara, se um dia você assumir a WEG, isso não pode mudar. A cultura da empresa é o que diferencia a WEG de muitas outras no mundo, e esse é um bem maior que tem que ser o legado que vai perpetuar. Então, veja, né, que isso tá na raiz, está no cerne da empresa. E tudo que eu venho vendo ao longo desses anos, Laiane, quando eu cheguei na China, né, a China era uma operação que estava passando por muitas dificuldades. E a transformação da China em uma operação de sucesso passou muito por essa transformação cultural. E aí a gente pode contar isso depois. Né? Você ficou sabendo um dia antes de assumir. Foi muito rápido. Fiquei sabendo, né? Na verdade, junto com os meus colegas, no final do dia anterior ao WEG Day. E quais características você acredita que foram essenciais para você se tornar CEO da WEG? Quais qualidades? Eu acho que as características não é só por fato de eu ser o CEO da WEG, mas são características que eu acho importantes nos executivos da nossa empresa, né? Eu acho que um ponto super importante, eu acho que é você ser coerente. Muito difícil você ser um líder, um executivo de sucesso se você não tem coerência nas suas decisões, né? Então, coerência, disciplina. A WEG é uma empresa de uma disciplina absurda em alocação de resultado, em execução. Então, eu acho que essa parte é muito importante também. Um aspecto super importante é humildade, simplicidade. Aqui a gente sempre diz, né, o CPF não pode ser maior que o CNPJ, entendeu? Quem é importante na nossa empresa é o coletivo, não é uma pessoa, né? Então, ter essa humildade, ter essa capacidade de ouvir o time. A gente tem tanta gente boa que se você não consegue escutar o time, você não consegue liderar, né? Então eu diria que é isso, né? E principalmente, uma empresa que cresce tem que conseguir desenvolver lideranças. Então eu acho que desenvolver líder é uma das grandes características também que a gente enxerga ou a gente espera que o líder dentro da WEG tenha. Muito bom. Mas nesse período aí, logo que você se tornou CEO, você chegou a ser, inclusive, capa da revista Exame, né? O que isso significou para sua carreira e até mesmo para sua família? Olha, Laiane, são duas coisas diferentes. Primeiro veio uma super alegria, né? Porque eu acho que numa carreira executiva, toda vez que a gente começa a trabalhar, seja no seu trabalho, qualquer que seja, você quer ser reconhecido pelo aquilo que você faz. E quando eu entrei como estagiário na empresa, a gente sempre sonha com o próximo cargo, a gente sempre sonha com o futuro, né? 10, 20, 30 anos, né? E até deixa eu fazer um parênteses para fazer esse link, tá? Quando eu fazia a faculdade, e até foi mais ou menos no período que eu passei aqui por Jaraguá para conhecer a WEG, estava lendo uma matéria, um texto de um filósofo japonês chamado Josei Toda. E ele falava sobre liderança. E o título do texto era assim, ó, grandiosos são aqueles que tornam os outros grandes, né? Pô, estudar filosofia num curso de engenharia era até meio contraditório, né? Mas me chamou a atenção porque ele dizia o seguinte, olha, na existência do ser humano, a gente consegue concretizar uma parcela muito pequena dos sonhos. Então ele falava para os jovens ter sonhos muito grandiosos. Porque daí, mesmo que você faça ou concretize uma parcela bem pequena, a tua realização, por pequena que seja, dado o tamanho do seu sonho, é algo significativo para a humanidade, né? E ele coloca isso no contexto de você fazer algo para tornar as pessoas melhores, como líder, né? Então, independente do cargo que você tem, você é o tipo de pessoa que está sempre ajudando alguém a ser melhor? Beleza, então isso foi algo que sempre norteou a minha vida, inclusive quando eu entrei na WEG. Sempre tentei ajudar todo mundo, né? Eu também aprendi com um monte de gente. E aí, obviamente, eu sonhava, né, esse sonho grande, e um dia me tornar um executivo, tornar um grande líder da WEG, né?
Obviamente, eu sempre lia exame desde a época da faculdade. E um dos pontos de eu ter escolhido engenharia foi uma vez que saiu uma matéria que falava que dos CEOs brasileiros, mais de 45% tinham formação de engenharia. Então foi um dos drivers também que me disseram, poxa, se essa é a formação da maioria dos CEOs, eu também um dia vou sonhar em me tornar CEO de uma empresa. Por que não, né? E aí veio aquela capa, né? Onde está eu e o Harry, no plano de sucessão da WEG, foi algo super, eu diria assim, trouxe uma realização, uma felicidade muito grande. Eu acho que aquela capa é super emblemática, porque o Harry está atrás de mim. Então, eu até brinco com o time dentro da empresa, que aquela foto é super emblemática e tem um super significado, né? Porque o Harry tá ali comigo, representa tudo que a WEG é. Eu acho que eu sou um dos poucos CEOs do Brasil que tem o privilégio de liderar uma empresa tão grande como a WEG e ter num conselho o ex-CEO, que é o Harry, e como presidente do conselho, o segundo CEO da WEG, que é o Décio. Então, nós temos ali dos 4 CEOs, eu sou o 4º CEO somente da WEG, tá? 3 participam de um board para discutir os negócios da WEG, né? Ou seja, 2 como board e eu como executivo, para a gente discutir o futuro da empresa. Então, acho que é super especial. E o Harry, ele representa o apoio de toda a diretoria da WEG, do conselho, para essa nova jornada que eu comecei em 2024, que eu não imaginava que ia ser tão especial. Porque a partir do dia que eu assumi como CEO, Laiane, toda a operação, todo o time, como um clique, me deu apoio, entendeu? Então é muito diferente eu explicar como é ser CEO da WEG, ou talvez eu ser CEO como qualquer outra empresa, porque eu não tive que mostrar competência para ter o apoio. Todos me deram total apoio, entendeu? Mas isso diz muito sobre a liderança, o líder que você foi antes de ser CEO, né? Inclusive, você teve uma experiência na China como diretor comercial, certo? Eu fui como gerente comercial, e aí eu fui galgando minha carreira, passei por diretor comercial, e quando eu retornei ao Brasil, eu já era diretor superintendente da operação da China. O que você aprendeu lá sobre liderança que você está aplicando aqui no Brasil? Então, esse é um negócio muito doido, né? Você até perguntou assim, pô, como é que a WEG forma os executivos, plano de treinamento, plano de carreira? Eu acho que o nosso plano de carreira, né, de certa forma, é identificar os potenciais talentos e dar oportunidade para esse cara se desenvolver. Então, eu sempre imaginei, como eu comentei com você, pelo fato de eu entrar na WEG, no período que nós estávamos iniciando o ciclo de internacionalização das fábricas, que eu seria expatriado. Mas aí eu fui estudar inglês, eu fui estudar espanhol, né? Eu fui estudar as culturas dos países europeus, dos países, vamos pegar da América como um todo, do Chile, da América do Sul. Até eu falei Chile porque na época um cara que serviu muito como referência, ele tinha sido expatriado para ser diretor do Chile, né? O meu ex-gerente comercial. Isso foi muito bacana, só que ir para a China não estava nunca nem perto do radar, entendeu? Aí é bem, achei aquele negócio, né? Estavam procurando alguém para ir para a China, olharam no quadro de colaborador, não tinha nenhum chinês, viram, pô, se não tem chinês, quem mais se parece com o chinês? Aí me mandaram para lá, sempre brinco com isso, né? Aí tem um ponto super importante, que foi uma baita de uma lição para a WEG, não só para mim, tá? A gente comprou a operação da WEG em 2004 para 2005. E ninguém queria ir para lá. Muito difícil. Então nós contratamos uma pessoa que era um executivo brasileiro que tinha uma experiência de China. E ele conhecia a China, mas ele não conhecia a cultura da WEG. E ele não conhecia muito bem a cultura do chinês. Embora tenha morado lá, tivesse morado lá. E aí nós perdemos muitos talentos, entendeu? E ele não conseguiu performar. Então não deu certo tanto para nós, como para o time chinês. Depois nós contratamos um chinês, porque nós pensamos, poxa, vamos trazer um local então. Aí foi pior ainda, porque o local não entendia a nossa cultura, não deu certo, desculpa, com o time local. E aí a gente ficou com uma fábrica indo super mal. Um país super importante. Um país super importante, a gente perdia muito dinheiro, a gente perdeu muitos negócios, e a gente estava lá na China sem saber o que fazer. E aí quando eu fui, a gente já estava numa nova fase, na qual a WEG escolheu executivos que tinham muito tempo de casa. Foi uma nova tentativa. A gente colocou pessoas que tinham muito mais aderência com a nossa cultura, e a gente foi fazer a WEG lá muito parecida com a WEG daqui. E aí é o aprendizado que eu quero
quero mencionar porque isso é bacana para qualquer um, né? Você conseguir ter sucesso, vender num país que você não fala o idioma, que você não conhece a cultura, eu acho que é um desafio muito maior do que qualquer outro que eu assumi depois, né? Mas qual foi a grande mudança e o grande aprendizado de liderança nisso, né? Foi ver o seguinte, que a cultura de uma empresa, ela pode ser rapidamente absorvida em qualquer local do mundo, desde que ela respeite as culturas locais. Então, quando eu fui para lá, a cultura da WEG de simplicidade, de ajudar os outros a ter sucesso, de ensinar, de valorizar as pessoas, caiu como uma luva para o chinês que não estava acostumado com esse tipo de cultura, entendeu? Uhum. E aí, isso mudou completamente nossa operação, e hoje a China é uma das operações de maior sucesso que nós temos, tá? Só para você ter uma ideia, a gente fez o mesmo projeto, começamos a contratar estagiários, começamos a formar o nosso time, e toda a equipe da China hoje é liderado por chineses que foram contratados como primeiro emprego na WEG. Sensacional. Estão lá há 20 anos conosco. Muito bom. Agora falando ainda de desafio, porque esse foi um dos seus grandes desafios como executivo. Sim. Agora como CEO, qual foi o seu maior desafio? Então, eu passei dos 24 anos agora que eu tenho na minha carreira, quando eu assumi a presidência eu tinha 21 anos, né? Passei os 21 anos muito focado no segmento de motores industriais, tá? Que é uma vertical super importante da WEG. E aí, quando eu me tornei presidente, de uma hora para outra eu me vi assim, sendo desafiado a conhecer todos os negócios. E eu precisava conhecer mesmo, até para conhecer dinâmica de investimento, dinâmica de vendas, a dinâmica de negócios como um todo, né? Para a gente entender como é que a gente pode globalizar esses negócios. Então eu passei... Isso foi muito legal no plano de sucessão. Uhum. Eu fui anunciado em dezembro, e o Harry ficou comigo de janeiro a março. Eu assumi em 1º de abril. Então, por 3 meses, eu não precisei me preocupar com o dia a dia como CEO, entendeu? Uhum. Eu pude mergulhar full time em estudar cada negócio, cada produto, conversar com os diretores, conversar com os principais gerentes, para entender o que a gente produz, o que a gente faz, os diferenciais competitivos, as dinâmicas de negócio. E aí eu diria que no meu primeiro ano como CEO, foi realmente entender a grandiosidade da empresa que nós temos, porque é uma imensidão de produto, né? Além do motor, a gente tem uma série de produtos que eu nem imaginava quão impactante era na vida das pessoas. E aí foi uma imersão super bacana durante o primeiro ano. Logo mais a gente vai entrar na parte de negócio, mas só uma dúvida ainda sobre carreira. Muitos CEOs falam que é um cargo solitário, mas no seu caso não parece ser, né? Eu acho que é um cargo, de certa forma, solitário, né? Muitas coisas que você quer fazer, você acaba estando sozinho para as reflexões. Uhum. A diferença que eu tenho, eu acho, é que eu tenho o Décio, eu tenho o Harry, tenho uma proximidade muito grande, né, com executivos que ocuparam um cargo como o meu. Eu tenho a boa sorte de ter no conselho também pessoas que já tocaram empresas muito importantes no Brasil, para que eu possa ligar e tirar as mesmas dúvidas, né? Então, eu me sinto super bem amparado, eu me sinto bem, eu não me sinto solitário. Eu acho que eu tenho, dentro do universo da WEG, né? Claro, do que o cargo de CEO me proporciona, é um desafio de, muitas vezes, repensar o negócio sozinho. Mas eu compartilho muito o que eu tô pensando com o conselho e com alguns executivos, os VPs do meu time. Muito bom, vamos falar agora um pouquinho de negócios, Alberto? Claro. Até porque a WEG vai completar esse ano 65 anos. 65 anos. Conta um pouquinho do tamanho da companhia hoje. Então, a gente completa esse ano 65 anos, de forma, assim, na minha opinião, extraordinária, com um monte de coisa para comemorar. O ano passado a gente foi agraciado com uma notícia excepcional, né? Saiu na pesquisa, né, de marketing que a WEG se tornou, então, o maior fabricante de motores elétricos do mundo, né? Então, você imagina que de um local como esse, interior do Brasil, né, interior de Santa Catarina, a gente agora ocupar a posição de maior fabricante do mundo é uma conquista espetacular, tá? Então, a gente chega aos 65 anos de idade comemorando, né, essa liderança num segmento tão importante que é motores industriais. A gente sempre achou, né, que o caminho, o nosso maior desafio agora não é só fazer fábrica lá fora, é a gente poder construir, né, uma marca global. Então, ano passado também a gente conseguiu, a gente foi selecionado, né,
pelo INSEAD para se tornar um dos business cases da universidade. Então, é super legal ter grupos de executivo avaliando o case internacional da WEG, então isso também é super bacana. E a gente vem, né, Laiane, assim, de um momento super importante, né, do mundo. O mundo está olhando transição energética, as verticais de negócio que a gente tem estão todas muito bem alicerçadas para o crescimento futuro. Então, acho que a gente chega em 65 anos de idade, olhando para trás, com muita história para comemorar, mas eu olho para frente ainda com muitos sonhos e metas para a gente alcançar. Bom, vamos falar agora desse futuro, né? O que a gente pode esperar da WEG para este ano? Questão de crescimento, o ano passado foi muito bom para a WEG. Vamos falar agora também desse ano, qual a expectativa de crescimento, os investimentos, tem novas fábricas vindo por aí também. Então, Laiane, a gente anunciou no final do ano passado o maior investimento nosso num local só. A gente decidiu investir 1,1 bilhão de reais numa cidade aqui do lado, né, que é Guaramirim. E esse investimento, ele tem toda uma continuidade, então assim, embora pareça algo muito grande, algo que a gente decidiu fazer agora, não é nada disso. É simplesmente uma continuidade do que a WEG sempre faz, tá? A gente sempre tem uma visão de continuar aumentando o nosso portfólio naquilo que a gente tem como core business, tá? Então, essa fábrica nova é para aumentar o nosso portfólio de máquinas grandes, tá? A gente não tinha capacidade em nenhum lugar do mundo para fabricar essas máquinas. Os maiores concorrentes da WEG são poucos, estão no mundo. Tem poucos países com essa capacidade. E aí a gente estava fazendo uma reflexão de onde nós deveríamos construir essa fábrica, né? Essa fábrica é uma fábrica que vai desenvolver tecnologia. A gente decidiu fazer ela aqui no Brasil pela nossa missão de desenvolver, de construir um P&D diferenciado no nosso país, tá? Então tem uma missão até, eu acho, responsabilidade social com o país, né? É muito difícil num país como o Brasil você ser referência em desenvolver tecnologia para concorrer com grandes empresas do mundo, né? Então a gente enxerga que a WEG tem como uma das missões fazer isso no Brasil. A gente comprou uma área para fazer essa fábrica de 730 mil metros quadrados, ou seja, é uma área que vai servir por muitos anos para os nossos planos de expansão, tá? Aí quando a gente olha, né, poxa, quanto é que a WEG vai continuar crescendo? Olha, a gente espera continuar crescendo nas médias históricas dos últimos anos, né? Claro que sempre tem as dinâmicas, né? Esse ano tem algumas dinâmicas de curto prazo que podem ou não impactar o mercado brasileiro, é ano de eleição, é ano de Copa, né? E aí o pessoal às vezes acaba tendo um pouco mais de insegurança, segura um pouco os investimentos. Mas como a gente tem uma exposição de receita de mais de 50%, 60% já fora do Brasil, esses problemas que eventualmente acontecem no Brasil, a gente pode dar um offset crescendo as operações fora do Brasil, tá? E assim, fora que a gente falou no passado, né? Obviamente não posso comentar o que a gente ainda vai lançar, mas a gente acabou de lançar agora, faz poucas semanas, um plano super legal também de investimento no Brasil, que é Itajaí para fazer uma fábrica nova de BESS. E aí é super estratégico, está super alinhado com as demandas do Brasil e do mundo, e é um baita do investimento também para Santa Catarina. Muito bom. Tá? Só nessas duas fábricas, geração de emprego varia quanto? Eu acho que lá em Itajaí a gente vai gerar entre 90 e 100 empregos, aqui quando tiver tudo pronto, perto de 1.000 empregos. Considerando o faturamento global da WEG, o Brasil ainda é o principal mercado da companhia? O Brasil como país em si ainda é o principal mercado, porque no Brasil a gente tem muitos negócios que a gente não tem lá fora. Mas quando a gente olha os volumes por país dos negócios maduros, aí a gente já tem, por exemplo, os Estados Unidos é muito grande, né? A Europa como um todo, ou se a gente pega país individual como Alemanha ou Itália, e a própria China, são países muito grandes para nós também. Nessa ordem mesmo, Brasil, Estados Unidos? Brasil, Estados Unidos, China, Alemanha, África do Sul, é um país que a WEG é enorme, super importante também. Muito bom. Está super diversificado. Boa. Transição energética, outro tema que vocês estão apostando muito, né? Além dessas fábricas, quais outras iniciativas a WEG vai apostar nesse ano? Então, eu acho que assim, Laine, transição energética, ela está no centro do nosso planejamento estratégico, né? Até pouco tempo atrás, eu acho que ninguém imaginava, né, que algo que começou a ser mais falado depois lá do Acordo de Paris fosse criar um impacto tão grande no mundo, né?
Até pouco tempo atrás, quando eu estava na China, comecei a ver disrupções que estavam acontecendo lá, principalmente por iniciativas do governo de eletrificação. Eu nunca imaginei que isso iria chegar tão rápido para cá. Mas está chegando, né? Então, sem dúvida nenhuma, a WEG colocou a transição no centro da nossa estratégia. E aí a gente desenvolveu a nossa estratégia em 4 verticais. Primeira vertical é eficiência energética. Até porque a melhor transição é o fato de você economizar ou não usar energia, né? Então a energia que você consome, você não precisa gerar. Então a gente está muito focado em produtos com maior eficiência, tá? Então essa é uma vertical da WEG. A gente entende que é nossa missão cada vez mais desenvolver produto que seja benchmark em eficiência. Depois, a gente entende que é uma das nossas missões ajudar nossos clientes a ter mais eficiência operacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação, como é que eu posso fazer ela produzir mais, emitindo menos carbono? Digitalização, automação de processo. A gente tem essa vertical também. E essa é uma vertical que a gente vem investindo bastante dinheiro para ela acelerar, tá? Que são os negócios digitais. A gente tem uma outra vertical, que são as energias renováveis, e aí é o solar, é o eólico, agora está entrando também a parte de BESS, né, para também fazer todo o fechamento desses ciclos de energias renováveis. E algo muito importante que vem tomando uma proporção super grande é a mobilidade elétrica, onde a WEG estava até recentemente no Salão do Automóvel, algo que eu nunca imaginei na minha vida, né? Sou super fã de carro, ia lá como visitante e tá lá expondo no salão, com stand, etc, etc, foi algo muito bacana na estratégia da empresa. Muito bom. Alguma outra novidade que você pode falar para a gente sobre expansão, internacionalização, por exemplo? Não, eu acho que é isso, né? A WEG lançou muitas iniciativas, tá, Laene? Só para você ter uma ideia agora, fazendo um compilado. A gente está fazendo uma fábrica de transformador na Colômbia, que já está anunciado. Uma mega fábrica no México, que está em andamento. Nós estamos fazendo expansões em Gravataí, em Betim, nos Estados Unidos também. Tem tanta operação agora sendo construída em andamento que a gente precisa focar mais esse ano em entregar todas essas novas construções, esses investimentos, colocar isso em operação para começar a gerar receita e aumentar o retorno do que a gente está colocando de capital. Tá? Então eu diria que esse é o principal drive para 2026. Só uma dúvida aqui sobre questões geopolíticas globais. Estados Unidos com tarifaço, guerra comercial Estados Unidos e China, isso por acaso impactou a WEG o ano passado ou não? Olha, se a gente pegar os números até o 3º trimestre, né, você vai ver que a gente não enxerga impacto, né? O que vale ressaltar, tá, Laene, que lá em 2000, quando eu comentei com você que a WEG começou a pensar em levar as operações para fora do Brasil, nosso planejamento estratégico já levava em conta mitigação de risco logístico, mitigação de risco macroeconômico, tá? Então, olha só que coisa louca, né? Até 2000, a WEG não tinha nenhuma fábrica fora do Brasil. Tudo era exportado do Brasil para o mundo. Em 2001, nós fizemos o primeiro bilhão de reais. A gente exportava 20%, 30%. Em 2000 e vamos pegar aqui, ó, se a gente pegar 2024, a WEG faturou 38 bilhões. Então foram 38 vezes de crescimento, só que a gente saiu de nenhuma planta em 2000 para agora 49 plantas fora do Brasil. Então, quando a gente foi levando plantas para fora do Brasil, a gente mitigou muito risco. Por exemplo, a gente tem 9 fábricas nos Estados Unidos. Então, tudo que a gente vende lá, que é o nosso maior mercado, 1/3 é produzido nos Estados Unidos, 1/3 é produzido no México e 1/3 no Brasil. Então, embora as tarifas tenham dado muita preocupação e tenham exigido da nossa parte muita flexibilidade para ajustar o que saía do Brasil, o que saía do México, a gente, de certa forma, teve muito sucesso em mitigar boa parte dos efeitos, tá? E só corroborando para fechar a ideia, né? Na China, por exemplo, a WEG já tem 6 fábricas. Na Índia, a gente tem 5 fábricas. Então, é um footprint muito diversificado e a gente consegue fazer com que aquela operação local forneça para aquela região e também tenha todo o supply chain ali mais localizado. Então, quando tem essas questões macroeconômicas, o impacto para nós é um pouco menor, né? Agora vamos voltar a falar sobre liderança, até porque o nosso tempo está acabando. Legal. Por isso que eu estou indo para as nossas últimas perguntas. Fora do trabalho, uma curiosidade que eu tenho é saber como os CEOs conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional. Até mesmo para relaxar. O CEO da Gerdau mesmo curte um karatê,
o seu da Nestlé Yoga. E você, Alberto, qual é o seu hobby? Como você consegue equilibrar a sua vida pessoal e profissional? Eu sou um fã de carros antigos e eu sou fã de carro e dirigir, gosto de dirigir. Então, como eu não posso pegar ainda meu carro e ficar viajando por vários dias, todo final de semana, quando eu tô aqui, pelo menos um sábado de manhã, eu tenho um local, uma garagem que eu guardo meus carros de coleção, então eu vou lá, mexo com os meus carros, saio com uns deles e tal. Então seria o meu momento caixa do nada. Então eu vou lá, ligo meus carros, escolho um para dar uma volta e tal. E quando eu tenho mais tempo, umas férias de final do ano e tal, aí eu viajo longas distâncias. Então eu pego minha família e a gente sai para viajar. Então eu acho que é isso, né? É um momento assim que pelo menos uma vez por semana eu tô lá sozinho, sem pensar em trabalho, sem pegar meu celular, curtindo o que me faz bem. O budismo entra aí também nessa tarefa, nesse exercício de buscar mais paz interior, mais equilíbrio para a vida? Então, o budismo me traz equilíbrio diário, né? Eu acho que o ponto-chave do budismo, que a minha família toda é budista, etc., é muito mais você entender que a forma que você encara si mesmo reflete muito no teu ambiente, entendeu? Então, o budismo não é um horário marcado ou final de semana, na verdade, é a minha busca diária para ter serenidade, para ter sabedoria, para tomar as melhores decisões, impactar de forma positiva a vida de quem eu convivo no dia a dia, né? Então seria mais ou menos isso. Acho que o budismo me leva a ter um pouco mais de serenidade num mundo que cada vez cobra, né, mais velocidade, mais dinamismo, mas também é muito caótico, né? Algumas vezes as notícias, o mercado te pressiona muito para tomar decisões de curto prazo, que às vezes não é a melhor decisão para o futuro do negócio. Nosso tempo está acabando, por isso que eu estou indo para a nossa última pergunta, Alberto. Teve algum líder que te inspirou durante essa sua trajetória? Acredito que deve ter tido vários, né, obviamente. Mas tem alguma frase que você ouviu durante essa sua trajetória que te marcou como líder e que você usa até hoje? Eu acho que eu já comentei dois aspectos, né? Eu acho que a primeira frase é aquela que eu falei para você, daquele autor, filósofo japonês, né? Que falava que grandiosos são os que tornam os outros grandes. Então, sempre tive essa visão da importância de eu me tornar uma pessoa que possa ajudar os outros a se desenvolverem. Na VEG, os fundadores diziam sempre o seguinte: a gente tem que sonhar grande, mas com os pés no chão, tá? Eu comentei da frase do seu Egon, que falava da motivação das pessoas. Mas essa questão, né, que eu comentei de sonhar grande com o pé no chão, traz muito do que nós somos aqui na empresa, tá, Laiane? De ter a disciplina de acordar cedo, de trabalhar mais que os outros, de lutar até o fim para sempre alcançar as metas, de nada ser impossível. Eu aprendi com os fundadores assim, não existe nada impossível, entendeu? Não tem nada impossível. E também os fundadores falavam o seguinte: olha, tudo dá para fazer melhor, sempre dá para fazer melhor. Então, sempre dá para fazer o melhor. Nada é impossível, sonhar grande com os pés no chão, que são as palavras dos 3 fundadores, eu acho que é o que norteou muito a minha carreira, né? Porque na carreira executiva sempre tem situações que você fala, isso não dá, isso é impossível, entendeu? E se você pega a história da VEG, a gente foi provando passo a passo que nada é impossível, né? E que tudo dá para fazer melhor. Então essa disciplina que eu aprendi trabalhando aqui com os fundadores e hoje vivendo isso com o meu time, eu acho que foi fundamental para formar um executivo muito mais completo, um profissional muito melhor do que aquilo que eu imaginava ser quando eu entrei na minha empresa. Muito bom, Alberto. Nosso tempo acabou, por isso eu quero agradecer por nos receber aqui no Museu da VEG e aproveitar também para desejar muito sucesso para você e para todo o time nesses 65 anos. Legal, Lene. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!